Olá pessoal, bem-vindos ao canal Autismo para Todos. Meu nome é Flávio, minhas qualificações estão na descrição do vídeo e hoje é o Dia Internacional da Conscientização do Autismo. Dia do Autismo, né? Um dia assim como o Dia das Mães, o Dia dos Pais, né? O Dia dos Namorados, todos os outros dias aí são organizados para que naquele momento se se pense mais a respeito, se concentre mais a respeito. Só que todo dia é dia, né? É um momento de conscientização, mas faz-se necessário que seja sempre, né? Seja sempre. E importante nesse momento a gente vermos de uma forma mais lúdica, eu vou tentar, que todos compreendam o autismo. Vou tentar não ser muito técnico, não vamos falar sobre o cérebro de uma forma técnica, né, da função de cada parte, daquela microparte, que é essa com essa. Vamos tentar fazer de uma forma mais ampla, mais geral, que explica realmente uma boa parte dessas questões comportamentais. Ok, gente? Antes de tudo, curtam, compartilhem e comentem os vídeos para que essa divulgação do autismo chegue ao maior número de pessoas. Ok, gente? Vamos falar desse bichinho aqui, que eu gosto tanto, certo? A posição dele mais correta é essa aqui. O tronco cerebral, o cerebelo, essa parte aqui, a parte que onde a gente sabe que é o cérebro reptiliano. Eu fiz um recorte aqui, vou deixar ele aqui de lado, para que a gente veja esta parte com esta, certo? Eu recortei para que a gente fale desta e desta, certo? Há quem divida isso em três partes, por questões mais didáticas. O cérebro reptiliano, ele é instintivo, é a parte mais antiga do nosso cérebro, ok? Ela é instintiva. Então, questões ligadas muito ao sistema límbico aqui, ó. Aqui está o controle de emoções, né? Por aqui passa pelo tronco cerebral, né? Que vai para a coluna e volta todas as respostas que nós temos com relação ao ambiente, eles passam por aqui, ida e volta. Aqui, ó. Ida e volta. Questões motoras, tudo aqui. A respiração, o controle aqui, batimento cardíaco, temperatura. Aqui vem. Então, tem uma ligação, né? Que é essa questão do centro das emoções, a raiva e todas as outras coisas mais, que em contato com esse está sempre buscando um equilíbrio. Eu tenho uma emoção ali forte e o processamento desse cérebro aqui, dessa parte do cérebro social, ela vai dar freios, ela vai tentar equilibrar essas emoções, ela vai agir de forma mais objetiva com relação à transformação dessas emoções, né? A resposta correta dessas emoções aos sentimentos que já são mais subjetivos, né? É de cada um, os sentimentos, as questões mentais. E aqui ele tenta frear. Então, quanto mais desenvolvido for essa parte mais nova, quanto mais treinada, mais condicionada for, mais fica equilibrado a nossa resposta para o ambiente. O que é resposta para o ambiente? O ambiente traz aqui a luminosidade, né? Que estava agora há pouco. Clareava, ficava escuro, estava atrapalhando o filme. Aí eu penso, eu paro ou não? Eu paro ou não? Não vou parar. Então, esse controle é feito dessa forma, né? Alguém me dá um tapa na cara, eu analiso, qual é a minha resposta? O que é que eu vou fazer naquele momento? Né? Eu sigo a parte mais instintiva em resposta. Eu vou bater, vou agredir, né? Eu vou respirar, vou sentir essas emoções e essa parte aqui que vai estar muito ativa me freia, me segura, calma. Vai ficar tudo bem, isso tem que ser uma análise conjunta do todo, certo?
Mas vamos para a questão do autismo. Tudo isso aqui que eu falei faz parte do autismo. Então, esse cérebro, nós temos aqui instinto e razão. A razão mais aqui, viu, gente? Aqui tem o centro das emoções e essa razão tentando equilibrar essas questões da emoção, da transformação desses sentimentos e tudo mais. Então, nós temos aqui o instinto, razão e emoção. A rigidez do comportamento do autista. Essa rigidez com a frustração do que ele queria. Instintivamente, ele vê uma coisa, ele atravessa a rua. Instintivamente, quando ele está frustrado, ele dá um tapa. Não é a vontade, como às vezes você tem, de agredir alguém. Nós temos de agredir alguém. Mas o que é que eu faço? Aqui, o que está mais perto são meus dentes. Instintivamente eu mordo. Do mesmo jeito que quando eu sou um bebezinho, eu sugo. Instintivamente, eu já sugo antes do parto. Instintivamente, eu já chuto. Instintivamente, eu choro. Instintivamente, eu grito. Instintivamente, eu rio. Nas mais diversas crises, a resposta para o ambiente pode ser, inclusive, comportamento. Esses comportamentos são considerados socialmente inapropriados. Então, o treinamento a partir da aba da análise do comportamento aplicado vai condicionando esse cérebro aqui a responder melhor à força desse. Esse é mais antigo, gente. Esse é mais antigo. Às vezes você pensa em bater, em cuspir, em falar, em agredir, em dar respostas desproporcionais ao ambiente. E você tem um cérebro que foi aprendendo, foi desenvolvendo. Nem tudo é inato. Tem coisa que tem que ser aprendida. Então você aprendeu nas mais diversas situações da vida, quando você observou, utilizando seus neurônios espelho, e transformou aquilo num comportamento seu, porque é adequado para equilibrar estes aqui. Com o autista, a coisa é muito mais complicada, porque isso tem que ser construído, essa comunicação tem que ser construída, senão esta prevalece demais. E ainda que seja construído, há momentos em que isso aqui fica bloqueado. Quando você está com raiva, ou você está muito emotivo, quando você está alegre, você recebeu notícia agora que lhe deixou em êxtase, você está subindo na cama, subindo no sofá. Serve alguém chegar e dizer para você, pare, não precisa fazer isso. Você automaticamente para e para de sentir aquela alegria. Isso acontece? Não. Mesma coisa com relação à raiva. Alguém faz uma coisa que lhe tira do prumo. Você está ali, né? Danado da vida. Você esmurra o travesseiro, grita. Mas, ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, né, há funções nesse cérebro que estão freando suas atitudes. Parece que não, mas seu comportamento seria muito pior se não houvesse uma efetiva comunicação dessa parte cerebral com esta. Imagine uma falha. Vamos chamar de falha, não tem problema não. Imagine uma falha, uma deficiência que ainda está sendo melhorada de comunicação entre essas partes. Ou de uma parte daqui, aqui só está um lado, mas imagine aqui as duas partes. Uma falha de comunicação nessa parte social mesmo. Com relação à motricidade, com relação a equilíbrio, com relação à fala. O processamento da fala vai para cá, vem para cá, vai para o outro lado, que é extremamente complexo.
A resposta do sentir ao mastigar, ao cheiro, né? Tem um pontinho aqui atrás, né? Com relação, bem aqui no meio atrás, aqui no final da narina, com relação ao cheiro do alimento, ao mastigar, o cheiro do ambiente. Nem precisa ser com este. No autismo nós temos essas questões que precisam ser construídas. O exercício, a constância, o dia a dia. Tem um vídeo aí que eu falo sobre aba em casa, para que se consiga fazer com que esse cérebro, essas partes cerebrais, elas se comuniquem melhor. A frustração tem que ser trabalhada, ela tem que acontecer, ela tem que ser proporcionada para que essa rigidez vá dando lugar a que tanto o autista quanto você ficam mais resiliente. Você começa a ver a teoria da mente aparecendo naquele ser. Quando ele começa a ver o outro, começa a enxergar o outro, ele começa a se ver enquanto pessoa inserida naquele local. Foi quando você aprendeu que tem que chamar o autista pelo nome. Tem que saber o grau de suporte que tem que dar a ele para acontecer essas frustrações. Suporte maior, menor. Nós, né? Eu, nós e você, nós e, né? Depois você, para fazer essa quantidade, essa qualidade de suporte. E quando acontecer, está se exercitando essa parte, isso tem que estar linkado com reforços. Reforços que começam com parabéns, você sabe, com a festa, ei, você conseguiu. Que vai diminuindo até se tornar social, que é aquele em que ele faz aquela atividade e pronto. Ela por si só já é um reforço para ele. Você não precisa fazer a festa porque vai atrapalhar. Então, são questões evolutivas em que vai se construindo neurônios aqui para equilibrar-se com esse, chegar aqui e esses instintos serem comportamentalmente aceitos, aplicados. Que a capacidade desse ser de aplicar, ao ter a teoria da mente em si, ao enxergar o outro, a se ver como ser atuante dentro daquele contexto, ela começa a ver tudo. Ela começa a ser socialmente inserida. É a partir disso. Quando eu enxergo o mundo à minha volta, quando eu recebo essas informações e quando eu dou uma resposta. Quando eu compreendo a prosódia, que é o tom com que o outro fala, para eu saber o que é que está sendo transmitido. Ou pelo menos buscar interpretar o que está sendo transmitido, dependendo do tom e do contexto do que está sendo falado. Então, essas partes, isso define muito, essas partes dessa divisão aqui anatômica do cérebro, ela define bastante essa questão do autismo, certo? E como eu disse, não é só essa com essa, é dessa parte com ela mesma. São muitas coisas aqui por dentro, né? Mesmo dentro dessa questão aqui, desse singulado, né? Das emoções, que está uma diferença entre emoções e sentimentos, né? Junto com esse cérebro social aqui, para que com esses exercícios, com os freios que aparecem comportamentais, nós consigamos uma integração efetiva entre essas partes, para que nem sempre essa daqui, que sempre vai existir em todos nós, ela seja ditadora de todos os comportamentos do autista. Então é necessário que compreendamos isso. Para que a gente compreenda que não basta dizer ao autista: não pode. Saber que tem que dizer por quê. Saber que ele não vai aceitar devido à rigidez. Saber que dependendo de cada um vai demorar. Que ele vai compreender isso com relação a uma atividade, mas não vai compreender com relação a outra.
Porque com o tempo essa integração vai fazendo com que ele generalize esses comportamentos e ele consiga aplicar o aprendizado de uma coisa para outra. Né? Que seja diferente, mas que pareça demais uma coisa com a outra. Ok, gente? Então, espero que o vídeo tenha colaborado, assim como todos os outros, para que nesse dia a gente pense nos autistas, em seus cérebros, o quanto isso é complicado para todos, mas principalmente para ele. Então, é um assunto que eu adoro, mas não podemos romantizá-lo. Né? Não é fácil para ninguém, muito menos para ele, volto a repetir. E é bom que compreendamos, porque com essa compreensão, com essa possibilidade de inclusão, nós vamos melhorando o mundo de todos nós. Tudo de bom, um abraço forte em todos vocês. Tchau, tchau.